Experimento de adsorção em carvão ativado. Introdução. A adsorção é um fenômeno que basicamente se caracteriza pela transferência física de um ou mais componentes presentes em uma fase fluida, adsorvato, migrando para uma fase sólida denominada de adsorvente. Ao se aproximarem dos sítios ativos do adsorvente, as moléculas do soluto ficam espontaneamente aderidas à superfície do sólido, conforme as interações microscópicas entre as moléculas de soluto e os componentes que formam o adsorvente em busca de estabilização energética. Na figura, temos a ilustração do carvão ativado como adsorvente e os gases e produtos químicos como adsorvato. Procedimento experimental. A primeira parte do experimento contou com a pesagem de 6 amostras de carvão ativado em 6 Erlenmeyers. As massas foram de 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 e 8 gramas. Em seguida, foram adicionados 100 ml de solução aquosa de ácido acético a 0,2 normal. Os 6 Erlenmeyers foram colocados no banho termostático durante 1 hora sob agitação. Enquanto isso, foi realizada a faturação da solução de ácido acético para descobrir a sua real concentração. Após 1 hora, as amostras foram filtradas para separar o carvão do ácido acético. Em seguida, foram retiradas 2 alíquotas de 10 ml de cada Erlenmeyer para determinação da concentração de ácido acético final, através de um processo de titulação com NaOH e fenolftaleína como indicador. Para a segunda parte do experimento, amostras com 5 gramas de carvão ativado e 100 ml de ácido acético 0,2 normal foram colocadas em 6 Erlenmeyers diferentes. As amostras foram colocadas no banho termostático com bandeja agitador. A cada 5 minutos, tiramos um Erlenmeyer do banho e retiramos 2 alíquotas de 10 ml, titulando cada uma com a solução de NaOH, 0,2 normal já fatorada, usando-se fenolftaleína como indicador ácido-base. Pesamos uma quantidade de carvão ativo granulado necessário para encher a mini-coluna. Para fazer um leito fixo, colocamos um tampão de espuma no topo do leito, a fim de evitar que o mesmo fluidizasse na hora da operação. A vazão de ácido acético foi regulada para aproximadamente 1 gota por segundo, o que significa uma vazão de aproximadamente 2 a 3 ml por minuto. Uma proveta foi colocada ao lado da mini-coluna para coletar o efluente durante a operação. Assim que a solução atingiu o topo da coluna e começou a pingar na proveta, acionamos o cronômetro. Como não dispunhamos de pH-grâmetro para acompanhar a evolução do pH, coletamos 2 alíquotas de 10 ml de amostra após o volume na proveta chegar em aproximadamente 50 ml. Pois, segundo o que nos foi passado, este seria o ponto em que o pH estaria próximo a 4, indicando a saturação da coluna. A alimentação foi fechada e o tempo decorrido para a saturação do leito foi de 28 minutos e 46 segundos. Resultados e análises. Obteve-se os seguintes valores a partir dos dados experimentais. Verso C. A fim de obter a isoterma de adsorção, dada pela equação mostrada no vídeo, plotou-se X sobre W, que é a quantidade de mols de soluto adsorvido dividido pela massa de adsorvente, versus C, que é a concentração molar de soluto em equilíbrio na fase fluida. De acordo com a literatura, os tipos de isotermas são os mostrados de 1 a 5. Porém, é evidente que a isoterma obtida através do experimento não segue nenhum dos padrões, o que indica fortes indícios de desvios experimentais. Além disso, a fim de obter os parâmetros XS, valor de saturação da monocamada, e de KL, constante de equilíbrio, linearizou-se a equação 1, obtendo a equação 2. O coeficiente de correlação linear estava relativamente distante de 1, em aproximadamente 0,92, indicando novamente a ocorrência de erros na realização do experimento. Esses valores claramente contêm um erro elevado, pois, como já comentamos, o experimento apresentou fortes indícios de erros durante o procedimento experimental. Portanto, os valores obtidos não devem ser considerados para uma possível análise se a empresa deve ou não implementar esse sistema de adsorção em carvão ativado. Para apresentar dados condizentes com a realidade, teríamos que realizar o experimento novamente, a fim de obtermos os valores corretos dos parâmetros de adsorção, bem como as velocidades de adsorção.
Nesta parte do experimento, 6 arlemaias foram cheios com a mesma massa de carvão ativado, e suas soluções foram tituladas em tempos diferentes, a fim de obter-se a velocidade média de dissorção. Então, dos dados experimentais, obtivemos a tabela mostrada. É possível notar que o número de mols do soluto absorvido, que deveria aumentar com o tempo, ora aumenta, ora diminui, outro forte indício de possíveis erros experimentais. Problema proposto. Uma indústria possui um efluente aquoso de ácido acético com uma concentração de 12 gramas por litro e uma vazão constante de 600 litros por hora, cuja temperatura está entre 20 e 25 graus Celsius. Deseja-se diminuir a concentração desse efluente para, no máximo, 1,2 gramas por litro. Exigências de órgão ambiental. Para tanto, você foi contratado para dimensionar uma coluna de adsorção eleito fixo com carvão ativo granulado, idêntico ao usado no seu experimento, para a operação em regime contínuo. Juntando a indústria, você ficou sabendo que ela possui vários cilindros de 5 metros de altura e 1 metro de diâmetro que podem ser aproveitados. Resolução. Calculou-se o tempo para o equilíbrio ser atingido, dividindo-se o valor da saturação da monocamada e a constante de equilíbrio, ambos obtidos experimentalmente. Obteve-se, então, um tempo de equilíbrio de 72,30 minutos, ou 1,21 horas. Portanto, o número de leitos necessários para os dados obtidos no experimento foi calculado em 598. Sabendo-se a densidade aparente do carvão ativado, é possível calcular a massa de carvão necessária, que resultou em 50.600,58 kg de carvão. Considerando que cada quilograma de carvão custa R$ 3,00, o custo total de investimento foi de R$ 151.801.